O assunto principal de hoje é O assunto principal de hoje é a visita da Meri na casa da Tayana. Em Bertioga. Um evento. Muito bem. Bom, então vamos lá. Vamos sério agora. Bom, para quem não conhece, esse livro aqui, ele é um estudo muito impressionante. Vocês podem ver que não é curto, é um livro grande, relativamente grande, sobre as raízes do método histórico crítico, que o Scott Hahn, junto com o Benjamin Wilker, fez. E a minha intenção é fazer aqui com vocês um capítulo por aula. De modo que hoje nós falaremos sobre o primeiro capítulo do livro, que é a introdução do assunto, e uma panorâmica do que vai ser tratado nos demais capítulos. Okay? Então, antes de mais nada, o que quer dizer politização o que ele quer dizer por politização da Bíblia, ou por análise, ou como ele diz, a crítica do método histórico crítico. Para quem não sabe, quem não está acostumado com esse assunto acadêmico, nas universidades de teologia, ultimamente, tomou conta da exegese bíblica o método histórico crítico, que pretende ser um método científico e neutro, que vai analisar as escrituras de maneira neutra, sem o filtro da fé. Então, ou seja, entre aspas, para buscar a verdade da escritura, o que está por detrás ali. Porque eles querem dizer o seguinte, que a igreja, ao longo dos séculos, ela projeta uma interpretação à Bíblia, que vem de pressupostos teológicos, pressupostos de fé, que não são científicos, que não são sequer racionais, e que, portanto, para entender o real sentido da escritura, você tem que fazer um método todo desconstruído. Acontece que esse método, ele é criado, ele tem suas raízes lá no século XIV, como a gente vai ver aqui ao longo da exposição. Oi? Ele tem suas origens, começa lá no século XIV e ele culmina no século XVIII, com o Iluminismo, na época da Revolução Francesa, certo? Eu vou ler aqui com vocês alguns trechos, depois eu vou fazer alguns comentários. Tá? Então, logo na primeira página, o Hahn já diz o seguinte: é comum ver o método histórico crítico descrito como objetivo ou neutro. Em sua discussão das raízes da crítica histórica, John Barton explica que a proposta da crítica histórica era ser neutra ou desinteressada no que tange à atribuição de valores. Ela tentava, na medida do possível, abordar o texto sem pré-julgamentos e perguntar não o que ele significava para mim, mas tão somente o que ele significava. A missão do crítico histórico era ser um observador neutro que prescindisse de qualquer tipo de compromisso com a fé para chegar à verdade. Então isso aqui era o discurso, a desculpa, vamos dizer assim, do porquê que desenvolveram esse método. Só que, na verdade, o que a gente vai ver aqui é que acontece exatamente o contrário. Eles têm já todo um pressuposto filosófico e político que eles imprimem na escritura. E já tomam como verdade. Então eles fazem, na verdade, do que eles acusam a igreja. É o clássico, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Então eles já têm toda uma agenda, um viés interpretativo e uma conclusão que eles querem chegar antes de começar a ler. E eles vão projetar tudo isso no texto. O grande problema é o quê? O grande problema é que eles têm razão em alguns pontos, que é sempre o problema. Eu vivo falando aqui, para você falar uma mentira, você conta 9 verdades, para no final você contar uma mentira e convencer, de que aquela mentira é verdade. Eu vou ler mais alguns trechos aqui antes de eu entrar no meu comentário, provavelmente dito. Mais à frente, já na página 14, para quem quiser seguir, ele vai falar aqui o seguinte: Roy Hersville e Walter Sandberg apresentam outra análise geral do tema, The Bible in Modern Culture, Baruch Spinoza to Brevard Childs. Especialmente bem-vinda por explorar com maior profundidade que a maioria dos outros estudos as pressuposições do método histórico crítico, que redundaram no que os autores chamam de agonia crítica histórica, a séria tensão que existe entre a crítica histórica e a igreja.
Para Herzl e Sandberg, existe um conflito teológico e doutrinário, essencial entre a crítica histórica e a tradição dogmática da Igreja. Eles consideram essa tensão como nada menos que uma guerra entre duas visões de mundo da fé. A perspectiva da percepção crítica moderna, que surge no Iluminismo, e a perspectiva agostiniana herdada pela Igreja Ocidental. No entendimento de Herzl e Sandberg, a origem dessa tensão está no Tratado Teológico Político, de Baruch Spinoza, a respeito do qual observam que o Tratactus é uma prova clara de que o método histórico crítico se originou de uma hostilidade politicamente engendrada contra as afirmações da fé. Então não é que surgiu assim um grupo de estudiosos, de exegetas, que falaram assim, não, a gente vai estudar a Bíblia aqui de maneira científica, não. Você vê que eles são inspirados pela obra direta aqui de Spinoza, que já tinha uma visão de mundo clara, na qual toda a cosmovisão cristã, que remonta a Agostinho, é rejeitada. Então, assim, na verdade, né, já adiantando o assunto, o que é o método, o que eles vão fazer com o método histórico, o que vai ser o método histórico crítico? É você tentar reler a Bíblia à luz dessa nova cosmovisão. Dessa cosmovisão moderna, mais especificamente a de Spinoza. Né? Mas vamos continuar aqui. Mais adiante, ele diz o seguinte. Os exegetas profissionais parecem não ter consciência suficiente do projeto iluminista como projeto, mas em vez disso supõem que seus pressupostos e objetivos característicos estão incorporados em uma metodologia que deverá ser a verdadeira e adequada cura do fundamentalismo bíblico dogmático, mal formado e não científico. Ao adotar a verdade do projeto iluminista, alerta Levenson, os estudiosos da Bíblia acabam por professar uma equivalente secular do fundamentalismo, defendido com tenacidade igualmente dogmática e que, embora sujeite tudo ou mais à crítica, afirma de forma incontestável sua própria inviolabilidade perante críticas. Ou seja, eles têm um método que é fruto da cosmovisão deles e de uma cosmovisão que é fruto de uma agenda política, e dizem que esse método ele é 100% racional, neutro e infalível. Né? Nunca jamais é posto à prova o critério deles. O critério deles é simplesmente assumido como a verdade. Que critérios? A gente já vai falar já. Mais adiante aqui, um outro ponto-chave. O efeito necessário da aplicação do método histórico às Escrituras era e é a desintegração do mundo cristão das ideias, uma vez aplicado ao estudo científico da história da Bíblia e da Igreja. O método histórico atua como um fermento, transformando tudo e finalmente explodindo a forma mesma de métodos teológicos anteriores. O motivo dessa desintegração, ou explosão, é a diferença irreconciliável que existe entre o anterior método dogmático, que pressupõe certos fatos históricos, como a ressurreição, os quais permanecem exteriores a uma compreensão puramente secular da história, e o moderno método histórico, que supõe a história secular reconstruída pela historiografia crítica. A história secular presume que milagres não podem acontecer, ou ao menos que tais milagres não podem ser comprovados pelo método histórico. Mais precisamente, a história secular presume que todos os supostos seres ou eventos sobrenaturais podem ser explicados em termos naturais. Então isso aqui é o pano de fundo do método histórico crítico, a qual eles vão analisar a Bíblia. Vamos continuar aqui. Aqui tem uma citação de um autor. É difícil superestimar a importância do século XIX para a interpretação bíblica. Ele transformou a crítica histórica no método aprovado de interpretação. Aprovado, é como se fosse um novo magistério. Você tem o magistério da Igreja Católica, agora você tem o magistério acadêmico, que é esse aqui. O resultado foi uma revolução na perspectiva de avaliação da Bíblia. As Escrituras foram, por assim dizer, secularizadas, ou seja, vistas como qualquer outro livro. Os livros bíblicos tornaram-se documentos históricos passíveis de estudo e questionamento, como quaisquer outras fontes antigas. A Bíblia deixou de ser critério para que se escreva a história. Em vez disso, a história passa a ser o critério para a compreensão da Bíblia. Guardem isso aqui que eu vou fazer um comentário. O ensaio inspirador de Trotsky, não sei se ele é polonês, não dá para saber a pronúncia correta, que sintetiza com tanta precisão os pressupostos e efeitos do método histórico crítico, permite-nos perceber
que o que importa sobre o método não é o seu apreço por variantes textuais e formas literárias, nem seu mergulho no contexto histórico e na filologia comparada, mas antes sua premissa, que se a história deve ser científica, ela tem de excluir ou reinterpretar o sobrenatural. Então, tudo que é sobrenatural, ou você ignora como sendo falso, uma mera construção fantasiosa, ou você vai ter que reinterpretar com uma luz natural. Ou seja, aquilo está querendo dizer outra coisa. Assim nasce, por exemplo, a interpretação que tem, por exemplo, em qualquer faculdade de teologia aqui de São Paulo, de que Jesus não ressuscitou. O que ressuscitou foi a causa. Então, ou seja, você tinha uma causa comum dos apóstolos, essa causa foi assassinada pelo Império Romano, e aí os apóstolos ressuscitam a causa. Então a ressurreição de Cristo seria um símbolo. Por quê? Porque essa é a visão marxista da história. Então eles reinterpretam a essa luz. Por quê? Porque a ressurreição literal é vista como impossível. É simplesmente excluída. A exclusão sistemática do sobrenatural e a consequente tentativa de dar explicações naturais a acontecimentos como milagres, teofanias e outras supostas irrupções do divino ou angelical, efetivamente secularizam as Escrituras, transformando-as em uma dentre muitas outras manifestações de crença religiosa sem substância passível de comprovação. Essa postura relativiza e privatiza a crença, ou simplesmente a elimina como não científica. Ao fazê-lo, exclui o cristianismo como força política, tornando-o no máximo um mensageiro de ensinamentos morais não dogmáticos que fortalecem a ordem política. Não há dúvidas de que essa transformação do cristianismo bem se coaduna com os modernos objetivos políticos seculares. A questão que propomos aqui é: isso aconteceu por acidente ou de forma deliberada? Eu já adianto que foi deliberado. E por fim, deixa eu ler mais um trecho aqui. Então ele vai falar um pouco aqui de como que ele começa a análise, depois a gente continua. Começamos este volume no início do século XIV, olha como é antigo isso. É muito mais antigo do que imaginamos. Com Marcílio de Pádua e Guilherme de Ockham, cujas interpretações da Bíblia não podem ser separadas da política que lhes deu forma. Marcílio e Ockham tornaram-se autores partidários nos conflitos de Ludwig da Baviera com o Papa João XXII, embora os objetivos de Ockham pareçam ter sido espirituais. Os de Marcílio eram claramente seculares. A filosofia de Averroes, quem tem participado das minhas aulas tem ouvido eu falar muito disso, tem um papel importante aqui, porque Marcílio assimilou a filosofia averroísta, que elevava a razão acima da revelação. Só que qual que é? Pausa aqui. Qual que é essa razão averroísta? Não é a razão legítima, tomista, ou agostiniana, ou aristotélica, ou mesmo platônica. Ela é a razão que diz que tudo que diz respeito a Deus não pode ser compreendido. Tudo que diz respeito à doutrina é apenas um dado de fé, um dado que você simplesmente aceita e não questiona e não raciocina sobre isso. Como se existissem duas realidades separadas por um abismo ontológico intransponível. A realidade divina e a realidade criada por Deus. Como se não existisse essa analogia. É uma equivocidade do ser. Você tem um ser aqui e o ser criado que não compreende nada o ser que o criou. E como eu já expliquei, é a fonte de todos esses erros aqui. Né? Então, vamos lá. Com base nisso aqui que eu li, em resumo, então, de onde que surge o método histórico crítico? Ele surge de uma gradual compreensão diversa do universo, diversa da compreensão cristã e da compreensão clássica, que é uma concepção, como ele falou, que tem suas raízes no próprio averroísmo. Essa concepção de que Deus é uma realidade e o mundo criado é outra. E dele nós não sabemos nada. Nós só sabemos do mundo revelado, do mundo criado. Só que com o tempo, qual que é o movimento natural disso? Além disso já ser um erro em si. Bom, se eu não conheço nada dele, então tudo que eu digo dele é uma fantasia. É uma construção. Eu só conheço o racionamento que está aqui. De século? O método histórico crítico é do século XVIII, só que as suas raízes são do XIV. São dessa visão aqui que eu falei, do Ockham e do Marcílio de Pádua. Né? Que trazem essa visão averroísta para dentro do mundo cristão. Averroísta.
Isso, da filosofia de Averroes, que é um filósofo islâmico. Averroes tinha essa posição de que o que nós falamos sobre Deus é incompreensível. Né? A gente só compreende as coisas desse mundo aqui à luz do método aristotélico. Só que daí, para você falar então que tudo que a gente fala sobre Deus é uma invenção, é uma linha tênue, porque aquilo que você não compreende com razão, você não aceita de maneira plena. É aquilo que eu dizia para quem participou da minha palestra sobre São Tomás. São Tomás era muito claro e dizia o seguinte: ó, se você ouve um dogma e você não entende, é porque você está com um problema de compreensão, não porque o dogma é contraditório em si. Não há nada contraditório naquilo que é revelado, não há nada contraditório em Deus. Agora, inclusive os averroístas dizem o seguinte: se você tem um conflito entre a razão e a fé, você tem que abandonar a razão e aceitar a fé. São Tomás diz o seguinte: se você tem um conflito entre razão e fé, você não está pensando direito. O conflito não é real. O conflito é só aparente. Né? Averroes não chegou a essa conclusão porque ele está numa fé completamente irracional. Exatamente. Não, Averroes é muçulmano. Averroes é muçulmano. Só que os cristãos começam a interpretar o cristianismo à luz de Averroes. Entendeu? Não só de Averroes, mas também Avicena, Ibn Hazm e outros filósofos árabes. Nada. Eu só entendo a sua vontade. Mas é paganismo. Não tem acesso a Deus e não tem decodificação moral. Porque uma vez que eu não conheço a realidade divina e eu não entendo as suas ordens, não existe lei natural. Marcílio de Pádua é contra a lei natural. Então quem vai determinar a lei? Os governantes. Agora, quando você faz essa proposta, quando você começa com esse discurso para a sociedade, a quem que você agrada? Os governantes. Por quê? Então, eu vou mandar. Acabou. Não tem papa, não tem igreja, não tem Deus, ninguém, sou eu. Já tinha muito. Os políticos já tentavam, só que eles não conseguiam. Se no século XIV já tinha essa intenção. De passar o poder inteiramente. Essa intenção existe desde o século V. Não tinha, por isso que não funcionava. Porque não tinha uma sistematização teórica. A primeira sistematização teórica disso é com Marcílio. 14. O Marcílio vai pegar esse substrato filosófico que ele tira do nominalismo e vai justificar, entre aspas, que não é a cara dele, mas vai, uma justificativa teórica, né, para tirar toda a autoridade da igreja e passar para o governante. Os governantes... Aí surge a ideia do direito divino dos reis. Deus me fez rei, a minha palavra é lei, quem não gostar, guilhotina. A Igreja do Oriente, sim, porque na Igreja do Oriente, inclusive, tinha o termo César o papismo. Né? Porque no Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, como o Império Romano lá não caiu, ele continuou naquele mesmo sistema político, o imperador nomeava o patriarca de Constantinopla e os bispos. Então, para eles, já ficou natural essa submissão ao Estado. Né? Depois isso passa para a Rússia, inclusive. A Igreja da Rússia é filha da Igreja de Constantinopla. E daí você já entende toda a dinâmica das igrejas ortodoxas orientais. Né? Agora, no Ocidente isso sempre foi barrado. Mas quando essa ideia vai para lá, essa ideia ganha força. Só que, uma coisa é você apresentar essa ideia, outra coisa é convencer as pessoas. Para convencer as pessoas, você precisa de algo muito mais profundo. E é por isso que ao longo do tempo surgiram esses filósofos. Né? Depois de Marcílio de Pádua e de Guilherme de Ockham, a gente vai ver um por um deles aqui ao longo das aulas. Tá? Aqui eu vou fazer o panorama geral para a gente introduzir o assunto. Depois nós temos Maquiavel e Descartes. Depois de Maquiavel. Depois dele nós temos Hobbes, Locke, Hume, os iluministas Rousseau, Diderot, até chegar no, que ele cita aqui o principal deles, Spinoza, que vai cada vez mais defender a ideia de que tudo aquilo que foge do padrão natural dos acontecimentos é irracional. Não, porque ele não entende lógica, no fundo. É porque você consegue explicar. Foge do racional. É que nem Hã?
Você só poderia interpretar como ajuda divina. Exato. Só que essa ajuda divina, ela é subjetiva. Eles dizem que eles estão introduzindo a razão como medida de todas as coisas, mas na verdade eles criaram um critério chamado critério racional. É. Que é um critério matemático, na verdade. Que ele não está. Ele não é medido, exato. É irracional. É racional porque ele não é medido, exato. Ele só considera. Que é o que o Descartes já fala, res extensa. Né? Aquilo que é medido, ou seja, que é material, é racional. Aquilo que não é medido, não é racional. Se você olha as coisas com uma mentalidade sóbria e com uma boa noção lógica, parece piada de pica-pau. Um, dois para mim, um para você. 3, 4, 5 para mim, um para você. É mais ou menos esse nível. Só que assim, é tão rebuscado, né, que as pessoas que não têm uma boa noção lógica, não é bem alicerçado na realidade, caem no engodo. Por quê? Porque eles aceitam a premissa que é dada. Isso não é racional. As pessoas continuam discutindo ali. Tá, não é racional, mas... Inclusive, as pessoas que tentam combater, o Ram vai citar aqui um padre chamado Simon, que ele vai tentar combater, mas ele cai. Porque ele aceita a premissa de que não é racional. Não, ele aceitou o sentido racional dos modernos. Entendeu? Ele aceita como racional aquilo que é provindo da ciência natural. Ou seja, no fundo, o que eles vão dizer é o seguinte: só é racional o que vem da ciência natural. Não, o que vem da observação da realidade material. É experimental. O que você não mostra no laboratório, você não prova. É que eu costumo dizer, então mostra o caráter de uma pessoa no laboratório. tente comprovar que uma pessoa honesta está fazendo um exame, uma bateria de exame. Então, assim, é ignorar um aspecto da realidade propositalmente, né, e dizer que está sendo 100% honesto racional. Né, quando na verdade é um absurdo. Você tá? O Olavo dava um exemplo legal, né, ele falava assim: esse pessoal é a mesma coisa que você entrar no. Tá tendo lá uma peça de Hamlet no teatro, aí você chega e você fala: não, é tudo mentira isso aí. A verdade é que o teatro é feito de madeira, o tecido é feito de linho, a luz é feita de cera de abelha, a vela é feita de cera de abelha que emite luz. O que tem a ver com a peça? Uma coisa é o cenário, outra coisa é a peça que está sendo encenada ali, outra coisa é a mensagem que a peça está transmitindo. Né? Então é uma visão sectária da realidade que se impõe como uma visão segura, né? Racional. Só que as pessoas não percebem que na verdade é exatamente o contrário. Para você ter uma visão da realidade material, você depende do conhecimento metafísico da realidade, que passa pelos princípios lógicos básicos, dentre eles o princípio de identidade. Eu sempre falo, né, porque todo erro filosófico ele decorre de um não respeito ao princípio de identidade. O princípio de identidade diz uma coisa não pode ser outra ao mesmo sentido e no mesmo tempo. Isso não é um conhecimento subjetivo, isso é objetivo. Eu não saberia disso se eu não enxergasse uma realidade externa a mim mesmo. Ou seja, já é um conhecimento que você abstraiu da realidade. E você está dizendo que você não abstraiu isso da realidade. Eu falei, mas para você falar isso, você tem que usar isso aí. Como uma vez que eu vi falando que eu respondi uma pergunta sobre onipotência divina e deu aquele bafafá. Eram os ateus, os crentes, os protestantes, os idiotas, todo mundo lá comentando sem entender. Né? Eu falei, por exemplo, que Deus não pode fazer nada contraditório. Né? Ele pode fazer tudo que não é contraditório. E a pessoa falando lá, mas ele andou sobre a água, isso é contraditório. Eu falei, idiota, aonde que é contraditório andar sobre a água? Onde que se fere? Porque é impossível andar sobre a água. Aí tá rompendo a lei da física. Eu falei, a lei da física é uma coisa, a lei da lógica é outra. Mas a lei da lógica está na sua cabeça. Eu falei, sem a lei da lógica, você não poderia falar nem essa merda que você acabou de falar. Não dá nem para você falar a lei da física, porque falar lei da física, você separa lei da e física. Ou seja, são três coisas distintas que você separa graças ao princípio de identidade, que você está abstraindo da realidade. Não de maneira experimental, mas de maneira imediata. Enfim, e aí surgem todos os problemas. Só que qual que é o ponto? Eles têm um projeto político. E aí os governantes, que não eram lá muito cristãos, né, e alguns que eram inclusive psicopatas, como Henrique VIII, por exemplo, adoraram a ideia. Então vamos apoiar isso aí, vamos financiar, vamos dar dinheiro para os vagabundos aí. Por quê? Porque com o tempo isso aí vai justificar o meu poder. É claro que eles não tinham o panorama todo do que ia dar.
mas gostavam da ideia. Então, por exemplo, vi um filósofo como Marcílio falando assim, não, você tem que dar todo o poder para o Estado, a igreja tem que falar nada. Os purinhos falavam, não, é isso aí, eu que mando, eu que tenho que mandar no bispo, eu tenho que mandar no papa. E eles apoiavam isso tudo. E qual que é a ideia, então, de fundo, principal dos iluministas? Veja, qual que é a ideia principal do Spinoza? Spinoza ele é um panteísta. Né? Então ele entende que não há um Deus aqui e o universo que ele criou. Deus e o universo são uma coisa só. Né? Se eles são uma coisa só, na verdade nós somos parte de Deus. Né? E Deus vai, mais ou menos ele antecipa já o que Hegel fala. Hegel vai elaborar melhor, mas é a mesma porcaria. Né? E que as coisas vão se desenvolvendo e o próprio Deus vai se revelando e vai se manifestando. Né? Se esse é o caso, então qual que é a realização máxima do próprio Deus? Substancialmente é o ser humano, porque é a matéria que toma consciência de si. E, em sentido pleno, é a organização humana, que vai ser o quê? O Estado. Então, para eles, o Estado deve substituir a igreja, deve substituir a religião e deve ser a realização máxima humana. Ou seja, criar leis estatais, ser governado pelo Estado, é o máximo que o ser humano pode realizar na vida. E é o Estado que deve administrar tudo. Quando o Estado administrar tudo, aí a humanidade vai estar plena. Hoje a gente vive nesse mundo que eles sonhavam. Olha como está bom a vida, né? Olha como a política está boa, né? Como está tudo uma maravilha. Por quê? Exatamente isso. Nós temos que tirar a igreja, por quê? Porque tudo que a igreja diz, que é essa cosmovisão, é uma invenção cultural. E tudo que eles dizem que é milagre, na verdade, é só uma invenção ou uma interpretação errada. Então, esse pessoal da crítica histórica vai dizer o seguinte: do mesmo jeito que eles viam um raio e achavam que era um Deus que mandava um raio, também o resto, milagre, Jesus curando um cego. Isso aí é tudo historinha que se conta para tentar explicar algo. Né? Então, toda a Bíblia, consequentemente, é vista como uma produção cultural. Então não há diferença entre a Bíblia e a Ilíada. É um mito. É o mito fundante dos hebreus. Só que por que a Bíblia tem uma importância tão grande? Porque, por acaso, os cristãos que vieram dos hebreus tomaram conta do Império Romano e impuseram uma dominação política. E essa dominação política gerou uma hegemonia cultural. Então a Bíblia foi para o centro. Mas foi um acidente histórico. Não, eles vão dizer que é a construção do mito, se apresentar como relato. É um relato mitológico. É claro que se você analisar honestamente, a gente vai chegar lá. Você vai ver a diferença fundamental do relato bíblico dos relatos mitológicos. Só que eles já dão esse pressuposto. Eles vão interpretar. Ou, na melhor das hipóteses, ele estava alucinando. Pode estar mentindo. Eles acham que, sei lá, São Marcos, São Lucas é o Duda Mendonça. Estava fazendo campanha. Eles interpretam as coisas nesse nível. Né? Mas muito bem. Agora, vamos dar exemplos práticos. Né? Eu falei que ia fazer uma análise. É o seguinte. O problema é o quê? Você vai discutir com esse povo, se você for despreparado, você toma uma surra. Por quê? Porque de fato, eles estudam filologia, eles estudam arqueologia, eles estudam história, eles estudam grego, eles estudam hebraico, eles estudam aramaico. Então não é gente idiotinha. Não é que nem o pessoal do Face, né, do Instagram, sei lá. Então eles começam a falar assim, por exemplo, olha, não há evidência arqueológica nenhuma da existência de Abraão. Não há mesmo. De Abraão em específico, não. Talvez se encontre, né? Mais pra frente. Por exemplo, até pouco tempo não tinha do rei Davi, agora tem. Mas de Abraão não tem. Aí ele fala, não é evidência arqueológica, por quê? Porque nenhum outro povo comenta, não há nenhum outro relato fora da Bíblia que cite Abraão. E aí, como é que eu vou inferir a existência histórica de Abraão sem apelar para o que eles chamam de dado de fé?
E aí eles começam a apelar, eles vão falar assim, olha, na verdade, eles começam a pegar a evidência arqueológica como fonte, como critério de veracidade do texto. E eles começam a eliminar tudo que eles encontram, evidência arqueológica ou paleontológica, enfim. Eles começam a eliminar tudo. E aí eles vão levantando hipóteses, que a princípio são hipóteses, mas como começa a ser aceita pelos pares, acaba virando verdade, dogma deles. Então, por exemplo, eles vão dizer o seguinte, na verdade os hebreus eram um povo de nômades que viviam no deserto e, de repente, né, na época já de Alexandre, mais ou menos ali, eles começam a se reunir, né, formam um reino unificado, expulsam ali o governador local, e aí eles precisam criar um mito fundante para eles. Um mito fundante. Uma história deles. E eles constroem toda a história lá. Com base em mitos locais. Aí eles falam, ó, tem similaridade do dilúvio lá no Mesopotâmia, tem similaridade não sei o que no Egito, eles estão tirando mitos para construir uma narrativa deles, ponto. Eles resolvem assim. Né? E como é que se combate isso? Porque uma coisa é você chegar e falar assim, ó, é contra a doutrina cristã, e você está excomungado quando acabou. Agora, outra coisa é você combater academicamente. Né? Dá para combater? Dá, mas dá trabalho. Por quê? Porque a pessoa que está nesse nível, ela já tem ela já pressupõe, ela já tem uma cosmovisão e já tem um critério de veracidade, como eu falei para vocês. Que é esse critério da ciência experimental. Só isso é verdade, o resto não é. Só que existe o seguinte, como eu falei para vocês, para julgar qualquer coisa é preciso ter uma noção muito clara da realidade. Por isso que eu falo o seguinte, antes da pessoa, às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, né, qual é o primeiro passo para começar a estudar a Bíblia? Eu falo, vai estudar lógica. Primeiro vai aprender a ler, né? Depois você vai enriquecer seu imaginário, aí depois você estuda lá o órgão de Aristóteles, né? Adquire boa ciência da lógica, estuda metafísica, porque primeiro você tem que ter uma noção da realidade. Porque assim como para você ler um texto você tem que saber gramática, para você interpretar um texto você tem que ter uma boa noção da realidade. Né? Então eu vou dar um exemplo. Dito isso, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, as pessoas outro dia me questionaram, porque assim, na Bíblia grega, na Septuaginta, está escrito, por exemplo, no Salmo 95, todos os deuses pagãos são demônios. Está escrito assim. No original em hebraico, está uma palavra lá que eu esqueci. E se você for traduzir, está escrito nada. Ou seja, todos os deuses pagãos são nada. E aí o pessoal cai matando falando assim, tá vendo? A igreja está falando que é demônio, mas no fundo está querendo dizer que não é nada. Ou seja, que eles não existem simplesmente. E aí, como é que você resolve esse problema? Eu falei, olha, com filologia e arqueologia você não resolve. Por quê? Primeiro, o hebraico que foi escrito a Bíblia era o hebraico falado naquela época. Palavras mudam de significado o tempo todo. Por exemplo, a palavra hipóstase, que a teologia, teologia católica, no Concílio de Nicéia, usou para designar as três pessoas da Trindade, né? Três hipóstases em uma ousia. Ela originalmente significava o barro do fundo do rio. Porque hipo, em grego, é rio. Daí que vem hipopótamo, né? O cavalo do rio. Né? Então, hipostase, aquilo que está embaixo do rio. Ou seja, passa a água e fica o barro. Com o passar do tempo, passaram a usar essa designação, quando surge ali os médicos, né? Quando o médico, pasme, fazia exame de urina. Então ele pegava a urina do paciente e ele deixava decantar a urina para a parte sólida descer. Aquela parte sólida era chamada de hipóstase. Por quê? Em analogia ao barro do rio. Com o tempo, aquilo passou a designar, de maneira analógica também, aquilo que em nós, bati no microfone, aquilo que em nós é imutável. Ou seja, a parte em nós que é incomunicável, que é substancial da nossa personalidade. E daí virou sinônimo de pessoa. E aí chegou um ponto que virou sinônimo da pessoa da Trindade, ou seja, de barro, a pessoa divina. Ou seja, palavras, como eu falei, mudam de sentido o tempo todo. E o hebraico falado da época, inclusive, se perdeu. Porque o hebraico que falam Israel não é o hebraico. Diante do exílio da Babilônia. Aquele hebraico que a Torá foi escrita, ele se perdeu. Tanto é que na época de Jesus ninguém falava hebraico, falava aramaico, que era a língua falada por eles. O hebraico se perdeu.
O hebraico de hoje é reconstituído, é reconstruído, com base no texto. Então, como é que você vai reconstruir 100% fidedigno? Logo, então, apesar da Bíblia ter sido originalmente o Antigo Testamento escrito em hebraico e depois traduzido para o grego, o texto grego é mais fiel do que o hebraico. Por quê? Porque quando traduziram para o grego, pegaram a palavra que mais traduzia a palavra fiel do hebraico. E como o grego é mais conhecido, hoje em dia você conhece melhor o grego do que o hebraico. Então, o texto hebraico, grego, é o mais fiel. Agora, tem um outro porém ainda. Quando você vai interpretar a Bíblia, você não pode interpretar, como eu falei, quando você vai interpretar teologicamente, como meramente um escrito secular. Você tem que interpretar à luz da revelação. E à luz da revelação, nós sabemos que é demônio, sim. Não é simplesmente nada. Então a tradução correta é: todos os deuses pagãos são demônios. São demônios. Essa é a tradução mais correta, sim. Mas olha o caminho que nós temos que fazer. Então não é simples assim. Não é você pegar um texto e fazer análise filológica. Não, estou falando. A hipostase foi só um exemplo por aí. Mudou o sentido. Pode ser. Não sei. Pode ser. Ou a palavra nada, que hoje em dia eles traduzem, pode ser simplesmente o sentido que hoje dão. O que chegaram mais próximo possível. E não o sentido original pelo qual o autor escreveu aquilo. Então, como eu falei, o texto muda de sentido. Então, por exemplo, as pessoas chegam e perguntam assim: tá, mas qual é a evidência de Adão e Eva? Não, arqueologicamente não tem evidência alguma. Agora, Jesus Cristo cita Adão e Eva. Ele está mentindo? Então, o caminho não é esse. O caminho é o seguinte: se você quer estudar teologia, etc. e tal, primeiro você tem que estudar a realidade e constatar racionalmente que Deus existe. O primeiro passo é esse. Por quê? Porque eu já fiz algumas aulas aqui com vocês sobre as 5 vias. As 5 vias nos mostram suficientemente de que deve existir um primeiro princípio do universo. Esse primeiro princípio é o que nós chamamos de causa incausada e que tem a potência para causar todas as demais causas. Isso nós chamamos de Deus. Isso aí é inferido pela razão. Eu só posso duvidar disso se eu levar em consideração a hipótese cética, na qual mas e se na verdade eu me enganar, né? E o princípio de causalidade realmente não funcionar do jeito que eu estou vendo? Então, olha, eu estou enxergando o princípio de causalidade. Para eu falar que ele não funciona daquele jeito, é só se eu considerar a hipótese de que a minha inteligência não funciona. E aí a hipótese cética. A hipótese de que se a minha inteligência não funciona, então eu não posso nem falar a frase: a minha inteligência não funciona. É aquele círculo vicioso que eu falei. É que nem a verdade é relativa. Você cai em contradições. Aí você cai aí sim numa crença absurda de que a sua razão não funciona. Então a única hipótese de você considerar uma realidade sem Deus, se é o que nós chamamos de Deus, que é o primeiro princípio, é ter uma visão irracional da realidade. Uma visão que você ignora certas constatações lógicas que nós fazemos da realidade. Então você faz essa constatação. E se você vai analisar historicamente, você tem que analisar a coisa como fato ocorrido. Por exemplo, tudo que soa com uma alteração das leis da natureza, eles abandonam como narrativa mítica. Mas pera lá, você analisou o caso? É que nem o Olavo dizia, o Bruno falou bastante na aula dele sobre a questão do milagre. O milagre não acontece como uma narrativa de uma doutrina, não acontece como um fato que você testemunha. O Padre Pio curou a menina que não tinha pupila. Isso aí foi uma narrativa que fizeram? Não, tá lá a menina viva até hoje na Sicília, tá com 90. Ela vai acertar dela. Ela continua enxergando sem pupila. Você mostra lá o texto, ela lê. Você vai negar o fato. E o cristianismo é essa série de fatos. Então, ou seja, Deus existe, isso é fato. Bom, agora, é fato que não dá para eu inferir que Cristo é Deus. Que ele é a encarnação de Deus, tal qual a Bíblia relata. Mas, aqueles apóstolos, e aí a pergunta que o Ricardo fez, eles narraram aquilo como um fato, que é totalmente diferente das narrativas míticas que existiam no entorno. Então, se você assume a hipótese de que Cristo é Deus, por quê? Toda aquela narrativa de fatos. Primeiro, por quê? Porque tudo que ele fala é coerente racionalmente. E segundo, a narrativa de fatos é testemunhada. Então, aí você tem 2 hipóteses. Você tem a hipótese de que o fato é falso ou de que o fato é verdadeiro. Se você assume a hipótese de que o fato é verdadeiro,
Então ele ressuscitou, ele andou sobre a água, tudo que ele falou é verdade, ele é Deus. Se ele falou que ele é Deus, ele está dando testemunho de que Adão e Eva existiram. Então eu sei por revelação divina. Isso não significa que eu estou aceitando isso como um mero dado de fé, uma mera aceitação de uma crença subjetiva que não tem racionalidade alguma. Por exemplo, deixa eu só. Não há racionalidade alguma em pendurar uma ferradura atrás da porta. Não há racionalidade alguma, a não ser uma crença subjetiva e racional. Agora, acreditar que nós todos descendemos de Adão e Eva não é simplesmente uma crença. Eu estou acreditando na palavra de Cristo, né? Que tem todos esses testemunhos de que ele é Deus, algo coerente com a realidade que Deus existe. Então isso não é uma aceitação isso não é uma crença subjetiva. Isso é uma aceitação de um lado. Agora, aí a gente chega na parte teológica da coisa, né? A fé, no sentido de confiança em Deus, isso aí de fato não vem pela análise histórica nem pela análise racional e lógica. Ela vem por uma infusão da graça. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também quer dizer assim, não, a gente vai provar que Jesus é Deus. Não, você pode até levantar. Dá para você fazer o seguinte, dá para você comprovar que de todas as narrativas da história humana, a mais fiel é a da ressurreição de Cristo. Dá para você provar por A mais B que a religião mais coerente com a realidade e a única que não entra em conflito com a realidade é a cristã. Agora, não dá para eu provar racionalmente, assim como eu provo através das 5 vias que Deus existe, que Cristo é Deus. Isso aí é só através da infusão da graça. É claro que chega a ser idiota a pessoa ficar negando tudo isso, a partir de tantas evidências que você apresenta. Chega o ponto, a pessoa fica que nem a pessoa que não quer aceitar, né? O que está enxergando. Mas o fato não vai dar certeza para a pessoa. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. É de fato a infusão da graça que vai cair sobre a pessoa. Mas geralmente a pessoa que está buscando honestamente, Deus impune. Isso acontece, é sobrenatural, mas acontece entre aspas naturalmente. Um processo quase que necessário. Poderia, claro. Porque ela vê a racionalidade das coisas. Né? E aí você fala, nossa, realmente, né? Eu estou sendo idiota aqui, eu estou falando besteira. Né? Exato, é aí que eu ia concluir. Exato. O ponto é que você sempre irá ler um documento histórico à luz da sua cosmovisão e à luz de uma linha de raciocínio. É tudo. Até receita de bolo. É tudo. Senão você vai começar a falar assim, mas o que quer dizer botar farinha na tigela? Sabe o que quer dizer que eu tenho que dar vida pela tigela? Sabe o que quer dizer que eu tenho que infundir algo na tigela que ela vira uma farinha? Você começa? Porque texto, por definição, ele não é inequívoco. É impossível, Platão já dizia isso, é impossível você escrever um texto que seja 100%. Tanto é que quais que são os textos mais assim claros e objetivos? Tratados lógicos. Eles dão margem de interpretação. Não tem gente brigando com a interpretação dos analíticos, aristóteles até hoje? Por quê? Porque o texto em si, claro, tem a interpretação correta? Tem. Mas a letra em si do texto, ela dá margem a diversas interpretações. Você imagina a Bíblia com um texto narrativo. Arqueológica, não. Uhum. Descendemos de um homem e de uma mulher. Mas é que tá, mas a pessoa senta a pedra. Vai falar assim, mas nada garante que Adão e Eva da Bíblia, né? Não adianta, filha da puta, mas você está ali uma evidência monstra a favor. Né? Ao contrário de uma ausência total de evidências. Agora, o fato de fato, por exemplo, tem o Adão, o gene Y, né, e a Eva mitocondrial. Comprovou que toda a humanidade descende de uma mulher e de um homem. Aí você fala, mas nada prova que eles viveram juntos. Mas nada prova que parece galinha choca que você vai lá botar a mão no... Hã? Não dá. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que não, o cristianismo ele é todo inteiro racional. E ele é o único que, se você pegar só a filosofia cristã, aliás, não é a filosofia cristã, mas é a filosofia produzida pelos cristãos. E a teologia cristã é que vai preencher todas as lacunas deixadas pela filosofia grega, ou seja, que vai explicar a realidade racionalmente
e harmonicamente, é só a filosofia cristã. Todas as outras, ou filosofias, ou religiões, vão cair em alguma contradição. A mais clássica é a contradição de que a vida é um erro. A vida é um erro. Se a vida é um erro, a realidade é má. Se a realidade é má, o ser se identifica com o mal. Aí você entra num problema ontológico. Tem uma aula. Fala que o grande problema é que ele coloca dentro, você não pode contribuir com ele mal. Tem que esvaziar ele, você tem que ir Total. Inclusive, o judaísmo autêntico morreu quando Cristo morreu na cruz. Quando Cristo ressuscita, só a igreja católica. O judaísmo autêntico acaba ali. O que tem daí, que é gnose pura. Aí do judaísmo talmúdico nasce o islamismo. O islamismo é basicamente a mesma coisa. O islamismo é a versão pessoal de Maomé do judaísmo talmúdico. E aí nasce todas, porque essas é interessante, né? A gente poderia ficar falando aqui até meia-noite disso, né? Mas é interessante que você comece a analisar todas essas religiões. No início você assusta, porque a impressão que você tem é o seguinte: eles estão oferecendo uma outra visão da realidade que é coerente. A priori você pensa isso, e de fato é, porque tem muita coisa coerente. Você fala, a coisa poderia ser assim ou poderia ser assado? Por exemplo, você tem um problema do mal no mundo. Ou sei lá, vamos pegar um problema específico: crianças com câncer. Você tem uma criança de 5 anos com câncer na medula, uma leucemia. Aí você fala, por que essa criança de 5 anos, o que ela fez de errado para essa criança ter câncer? Aí começa a surgir as hipóteses. A primeira hipótese: não há Deus. Tudo é um acaso louco e essa criança deu azar e está com esse problema. Só que essa hipótese não aguenta nem 5 minutos. Por quê? Porque eu provo o princípio causal. Há Deus. Então, se há Deus, por que a criança está mal? Aí surge a segunda hipótese. Então, na outra vida, ela fez merda, agora está pagando. Faz sentido. Se eu paro aí, eu não resolvo o problema. Por quê? Porque eu falar que ela está pagando pelo erro de uma vida passada é racional. E eu falar que ela está assim por causa do pecado original é racional também. E aí, como é que eu resolvo o problema? Eu vou ter que analisar o princípio de reencarnação se ele se sustenta racionalmente. O problema é matéria e forma. Né? Ao analisar o princípio de identidade, de reencarnação, eu constato duas contradições. A primeira, a reencarnação ela não se sustenta racionalmente por causa do ilemorfismo, ou seja, matéria e forma, a forma é forma individual. Então, se eu reencarnasse, eu votaria igualzinho. E tem a questão do karma, que também não se sustenta da forma como eles dizem. Por quê? Porque se eu estou pagando hoje pelos erros da vida passada, e da vida passada? Quem cometeu o primeiro? Aí, não, eles apelam, eles falam assim, o ciclo, Buda falava isso, o ciclo kármico, ele é infinito, ele não teve começo e nem terá fim. Aí você fala, muito bonito, só que se existe... Aí você fala assim, quando que eu comecei a nascer? Eles falam assim, é infinito, o ciclo de vidas e nascimento e morte é infinito. Eu falei, se é infinito, como é que chegou até agora? Se eu tive infinitas vidas antes da atual, como é que chegou até agora? Mas esse infinito, se tem sequências de causas infinitas, se você tem vidas infinitas, não tem começo para ele. Se não tem, exatamente, se não tem começo, como é que chegou na atual? Se eu tive infinitas vidas, como é que eu estou na atual? Como é que começou e como é que eu estou na atual se teve infinitas vidas antes? Não chegaria na atual nunca? Não acontece. Agora. Olha, tio. Ele está falando de política e ele falou, vai acontecer, eu não ir. Não vai acontecer. Então, ele teria que arrasar. Olha que Deus foi casar, tudo faz A liga, não. Não, pode falar. O judaísmo e o islamismo acreditam muito em Deus. São 5.000 religiões que acreditam em reencarnação.
São 50 milhões de petistas no Brasil, né? Politeísta do que monoteísta. Tá bom. Vamos entrar em consenso aqui para dar uma surra. E aí? Uhum. E aí os erros começaram a partir do livre-arbítrio. E um decidiu agir contra a ordem. Aí começou a reencarnar. Aí teria lógica se não entrasse em conflito com a própria reencarnação da matéria e forma e com a própria revelação, porque daí você está assumindo o pecado original. Então, ou seja, de um jeito ou de outro, você fica um mata-mata, assim, né? Então, ou seja, no fundo, você vê, a hipótese do karma e da reencarnação não se sustentam racionalmente, e a hipótese do ateísmo também não se sustenta racionalmente. A única que se sustenta é a cristã, que é o pecado original. Eu só estou dizendo o seguinte, poderia ter mais alguma hipótese? Poderia, nós não conhecemos. É o que eu estou dizendo, é que aí que eu digo não fecha, de maneira apodítica, vamos dizer assim, como é a existência de Deus. Mas, pô, tem que ser muito teimoso, né, pai? Pra querer bater o pé em relação a isso. Se a pessoa está pagando muito mesmo, eu estou dizendo que você pode caridade, não deveria fazer. Eu estou até A pessoa justifica toda a maldade humana. Né? É o karma dela. Tá a pessoa morrendo do lado, é o karma dela. Não, porque ele acha que ao fazer caridade ele melhora o karma dele. É pra ele. Ou dos outros. Não, na verdade, a questão é a seguinte: não existe desinteresse completo no ser humano. E quem diz que é errado tem interesse. O errado é ter interesse torto. É que nem a raiva. Inclusive é um assunto que saiu, vou até esclarecer agora aqui que saiu na aula passada, enfim, tanta coisa. A questão da vingança. Então, por exemplo, assim, as pessoas hoje em dia fala a palavra vingança, as pessoas entendem igual como que é assassinato. Não, a vingança em si não é errada. Até fato de a gente até regalar o olho. Porque a vingança, ela surge de um desejo de justiça. Errado é se vingar de maneira errada. Por exemplo, um ladrão roubou minha casa. Eu ir lá e denunciá-lo para a polícia, eu estou querendo vingança, não estou? Tá certo, mas eu estou fazendo de acordo com a razão. Eu não posso ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Porque o direito autoral não me permite fazer justiça com as próprias mãos. Durante o ocorrido, pode dar um tiro na cabeça. Não tem. Pior que não. Fazer justiça com as próprias mãos? Não tem. Até, não pode. Não, na hora sim. Agora, quando passa, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Aí que tá. Aí entra a questão da. Matar não pode. Não, você não pode, sei lá, pegar ele e prender ele. Não pode também, porque cai ser privado. Eu não posso. Aí que tá. Porque se fosse assim, então, os primeiros cristãos teriam feito uma revolução e derrubado o império. Entendeu? Uma revolução. Os primeiros cristãos teriam feito uma revolução e derrubado o império. Eles não podiam derrubar o império. Mas imagine que o Estado, tipo Império Romano, acabou. Não, se acabou o Estado. Aí você tem que criar um Estado. Mas aí não é você também, entendeu? Você tem que entrar uma. Mas é que tá, eu também gostaria, você não sabe como eu gostaria de ser maçonaria. Você não sabe a vontade que eu tenho de pegar uma metralhadora, hein? Mas infelizmente, não pode, porque é aí que tá, é aí que entra a questão do nosso sacrifício. Aí a gente tem que fazer o sacrifício de aguentar a injustiça. Porque, exatamente, a gente tem que agir de acordo com não é a lei, quando eu digo lei positiva, de acordo com a lei natural. A lei natural pressupõe que deve haver um Estado e que esse Estado tenha leis que cumpram, se baseiam na lei natural. Agora, quando a lei do Estado não se baseia na lei natural, você tem que derrubar o Estado. Mas não é derrubar o Estado de maneira revolucionária, armada. É derrubar com a cultura. Você tem que criar, pressionar o Estado para ele voltar a obedecer às leis naturais. Entendeu? Teve uma época que
Ali é toda hora. Sim, na Idade Média. Na Idade Média. Claro que havia injustiças, mas era do ser humano, não era da lei. Né? Inclusive tem um exemplo clássico de São Luís IX, que uma mulher uma vez foi pega, ela arquitetou a morte do marido. Ela juntou com a mãe dela e matou o marido. E aí pegaram, descobriram e levaram para São Luís IX, que era rei da França. E falaram assim, ele falou assim, pena de morte. Ela vai ficar ali tantos dias, caso ela queira se confessar, né, para fazer uma meditação, e depois execução tal dia, forca. Aí foi um padre lá para atender a confissão dela, e ela se confessou. E o padre veio e falou pro rei, falou assim, mas padre, ela se arrependeu verdadeiramente, eu percebi isso. Ele falou, que bom, então ela vai ser salva, mas vai morrer do ambiente. Sim. Porque ele falou assim, porque se eu absolvê-la, vai ter um monte de gente pedindo confissão sem se arrepender de verdade. Ela vai morrer. É, negócio da justiça e negócio do bem comum. Mandou matar. O que Cristo proíbe não é a pena de morte, é o fazer justiça com as próprias mãos. Quando ele fala ofereça a outra face, ele está falando perdoe. Ele está falando não haja com uma vingança descomedida. Ele não está proibindo a justiça. Pelo contrário. É o próprio São Paulo depois vai falar, se tal pessoa fizer coisa errada, você vai lá repreenda. Se não der certo, você expulsa. Né? Aí